Olá! Todos os dias usamos ferramentas em que confiamos a 100% sem sequer pensar nisso. Uma delas é o mapa. Mas e se aquele mapa que conhecemos da escola, ou que vemos em todo o lado, nos estivesse a contar uma mentira? É isso que vamos descobrir. E esta é a grande questão. Porque é que uma ferramenta que foi criada para nos mostrar o mundo como ele é, na verdade o distorce? A resposta, acreditem, é mais fascinante do que parece. Reparem bem nisto, que é o exemplo mais famoso de todos. No mapa, a que estamos habituados, a Groenlândia parece do mesmo tamanho ou até maior que o continente africano. Só que isto está completamente errado. Então, o que é que se passa aqui? Para percebermos, temos de fazer uma pequena viagem no tempo, de uns 500 anos. Vamos então recuar até ao século XVI, uma era de grandes explorações, de comércio e de um perigo constante. A necessidade de ter um mapa novo não era um luxo, era uma questão de vida ou de morte. Imaginem só o que era ser marinheiro naquela altura. Cada viagem era uma aposta. Os mapas que existiam eram muitas vezes mais bonitos do que úteis. E perder-se no meio do oceano não significava apenas perder mercadorias valiosas, significava perder a vida. Era preciso arranjar uma solução. E depressa. E essa solução apareceu graças a um cartógrafo chamado Gerardus Mercator. Em 1569, ele teve uma ideia que ia, literalmente, mudar o mundo. Ele resolveu este problema gigante da navegação usando o poder da matemática e da geometria. O conceito de marcador é o que se chama uma projeção cilíndrica. A ideia é genial pela sua simplicidade. Ao projetar a superfície redonda da Terra num cilindro de papel, ele conseguiu algo que ninguém tinha conseguido antes. Um mapa onde todas as linhas de longitude são retas e paralelas, em vez de se encontrarem nos polos. E esta foi a grande jogada. E isto leva-nos a uma palavra que soa um bocado complicada: loxodromia. Mas a ideia por trás disto é muito simples. É basicamente uma linha que mantém sempre o mesmo rumo na bússola. E a magia do mapa de Mercator é que esta linha, esta loxodromia, aparece no mapa com uma linha perfeitamente reta. Pensem no que isto significava na prática. Foi uma autêntica revolução. De repente, a navegação em mar aberto tornou-se muito, mas muito mais simples. Em vez de estar sempre a recalcular a rota, o marinheiro só tinha de traçar uma linha reta, apontar a bússola e seguir em frente. Era mais fácil, mais seguro e muito mais eficiente. Mas, claro, uma solução tão perfeita tinha de ter um senão. Para conseguir estas linhas retas tão úteis, Mercator teve de fazer um sacrifício. E é esse sacrifício que nos traz de volta ao nosso mistério inicial: os tamanhos errados dos países. 14. Guardem este número. É que, na realidade, o continente africano é 14 vezes maior do que a Groenlândia. Não é um bocadinho maior nem o dobro, são 14 vezes. A distorção no mapa de Mercator é absolutamente gigante. E aqui está o ponto central de tudo isto. O mapa de Mercator nunca foi feito para mostrar o tamanho real dos países. O seu único objetivo era ajudar na navegação. Ele deforma a área de propósito para preservar uma coisa muito mais importante para um marinheiro do século XVI: os ângulos e as direções. É pura geometria. Pensem num globo. As linhas de longitude encontram-se todas nos polos, certo? Ora, para as pôr todas direitinhas e paralelas num mapa plano, é preciso esticar o mapa para os lados, cada vez mais à medida que nos afastamos do Equador, e para os países não ficarem com o ar todo esborrachado, também é preciso esticá-los para cima. O resultado? As zonas perto dos polos, como o Alasca, o Canadá ou a Groenlândia, ficam com um aspecto enorme. Agora, podíamos pensar, ok, isso foi há 500 anos, é uma tecnologia antiga. Mas a parte mais incrível é que esta invenção, criada para veleiros, está neste preciso momento no nosso bolso. A ideia de Mercator foi tão boa, mas tão boa, que sobreviveu séculos. Passou dos barcos para os aviões, onde se tornou essencial, e da aviação deu um salto direto para a era digital. Pois é, o Google Maps, o Apple Maps, todos os mapas que usamos no telemóvel usam uma variação da projeção da Mercator. A mesma lógica que guiava os exploradores de antigamente é a que nos guia hoje pela cidade. E porquê? Bem, pela mesma razão de sempre, os ângulos. Quando fazemos zoom para ver um bairro ou uma rua, o que queremos é que as formas e os ângulos estejam certos. Queremos que um cruzamento de 90 graus no mapa seja de facto um cruzamento de 90 graus na vida real. E para isso, a projeção de Mercator continua a ser a melhor. Então, o que é que aprendemos com toda esta história? Aprendemos uma lição muito importante. Não existem mapas bons ou maus. O que existe são ferramentas diferentes, desenhadas para propósitos diferentes. Existem muitas outras projeções. A de Peters, por exemplo, mostra as áreas dos países com o tamanho correto, mas em compensação deforma muito as suas formas. Já a de Robinson tenta ser um meio-termo, com um aspecto mais equilibrado, mas acaba por distorcer um bocadinho de tudo. Nenhuma é perfeita, são apenas ferramentas diferentes para trabalhos diferentes.
E esta é a grande verdade da cartografia. É matematicamente impossível transformar uma esfera, como o nosso planeta, numa folha de papel plana sem distorcer alguma coisa. Ou se distorce a área, ou a forma, ou a distância, ou a direção. É sempre preciso fazer uma escolha. Ok, então para resumir as ideias-chave. Primeiro, todos os mapas mentem um bocadinho. É impossível não o fazerem. Segundo, o melhor mapa é aquele que serve para o que queremos fazer. E, talvez o mais importante de tudo, devemos olhar para a informação visual e perguntar sempre: qual é o objetivo disto? Para que é que isto foi feito? O mapa não é uma fotografia do mundo, é uma interpretação do mundo. A sua mentira serve um propósito, e perceber esse propósito é o primeiro passo para sermos todos nós consumidores de informação mais inteligentes e mais críticos. A pergunta que fica é: da próxima vez que olharmos para o mapa, vamos vê-lo da mesma maneira?